Ei pessoal, eu sou Deliene, médica veterinária da Companhia do Leite, trabalho na coordenação da equipe técnica e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre custo de produção na atividade de leite. A ideia aqui é a gente fazer uma ginástica mesmo, com a caneta e com a calculadora, de forma que eu consiga auxiliar vocês a monitorar custo de produção e fazer com que a atividade de leite se torne rentável dentro da propriedade de cada um de vocês. Nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre os vários custos da atividade e até que ponto nós podemos gastar com cada um dos itens. Criar realmente uma meta de orçamento, como se fosse na nossa casa. Ter disciplina em relação ao gasto. Quanto que a gente pode gastar para cada item de forma a ter lucro na atividade? Essa é a ideia aí do nosso bate-papo. A tendência é o produtor colocar a culpa do problema por ele estar numa atividade ou ele estar numa situação rentável ou pouco rentável, dele colocar a culpa no preço do leite. Então ele coloca, o problema é o laticínio que paga pouco pelo leite e é claro que eu concordo com todos vocês que a gente precisa brigar sim pelo preço, a gente precisa estar presente no laticínio, a gente precisa mostrar a nossa cara, a gente precisa reclamar, discutir preço com o comprador, ir no laticínio, bater na porta dele, questionar, mas não adianta a gente ter uma feição de que esse é o problema. A gente cruza os braços, abaixa a cabeça e se enterra dentro daquele problema e não faz nada dentro da porteira para dentro para realmente mudar essa realidade. Então, o que nós vamos focar aqui na nossa discussão? Esquece laticínio, esquece preço de leite e vamos entender o que eu posso fazer da porteira para dentro para de fato mudar a minha realidade, para de fato construir um sistema com rentabilidade saudável, de forma que eu gaste para cada um dos itens a quantidade adequada, de forma que eu tenha a escala de leite necessária para cobrir esses custos. Essa é a ideia aí da discussão. E aí, o caminho para isso, o principal caminho para a gente construir uma atividade rentável é gerenciar custo de produção. O caminho para a gente é gerenciar custo de produção. E daí a brincadeira que a gente disse de vamos fazer uma ginástica com a calculadora e com a caneta para a gente chegar no número ideal do que a gente pode gastar com cada item dentro da propriedade, a gente criar essa meta, monitorar isso e fazer de tudo para atingir essa meta. Então a ideia é trabalhar nesse contexto. Bom, e aí vou começar por um item, gasto com mão de obra. Quando a propriedade não é mão de obra familiar, ela tem pessoas, colaboradores que trabalham ali junto com ela. Bom, quanto que eu posso gastar do dinheiro que eu recebo do meu leite? Quanto que eu posso gastar com mão de obra? 10%. O ponto de equilíbrio entre pessoas e leite produzido é comprometer 10% da renda do leite com mão de obra. Bom, nesse cenário, o que a gente observa? Vou colocar de exemplo para vocês situações de diferentes volumes de leite. Vamos pegar aqui uma propriedade de 50 litros de leite. Numa propriedade de 50 litros de leite, o que nós temos? Considerando um preço médio anual de leite de R$ 1,20, que eu acredito que vai pegar, mesmo nos piores cenários, a média anual, o momento de alta e o momento de baixa, do preço do leite dos 12 meses. E é extremamente importante a gente entender que a análise do leite, ela precisa ser feita com o preço médio do leite anual. Não adianta eu criar uma meta considerando o momento que eu recebo um leite com maior valor, R$ 1,40, R$ 1,50, em alguns momentos até R$ 1,60. E também não adianta eu fazer essa análise no preço que eu tenho queda. É tradição, a gente tem um cenário que a tendência é eu ter durante o ano um momento que o preço é mais alto, devido à lei de oferta e procura, e no momento mais para o final do ano, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a tendência é eu ter uma queda no preço do leite. Isso é histórico e o produtor tem que estar programado para isso. E entender que a atividade dele é cíclica.
ele tem um ciclo de 1 ano de produção. E ele tem que se organizar para dentro deste 1 ano, ele dar conta de cobrir os custos dele. Então, na média, um produtor com 50 litros de leite recebe de renda vindo do leite R$ 1.800. Ou seja, para comprometer apenas 10% da renda do leite com a mão de obra, eu tenho R$ 180 para fazer esse gasto com a mão de obra. O que esse cenário mostra pra gente? Que propriedades de baixa escala, e o mesmo acontece aqui na de 100, na de 200, que trabalham com um valor aqui ideal para mão de obra, que não cobre nem uma mão de obra, num valor mínimo aqui de pelo menos um salário. O que significa que são propriedades de que para existir, obrigatoriamente elas têm que ser propriedades de mão de obra familiar. Não são propriedades com escala suficiente para bancar um terceiro, um colaborador, para te auxiliar no sistema de produção. E é isso que o produtor precisa entender. O problema não é o leite ser uma atividade ruim. O problema é você estar com uma estrutura desproporcional ao mínimo necessário para bancar a mão de obra. É como se a gente abrisse qualquer negócio e tivesse uma equipe muito maior do que o comércio, a indústria ou o negócio que a gente está abrindo aguenta sustentar. Então, a partir dos 300 litros de leite, a gente já começa a ter uma escala capaz de sustentar aí uma mão de obra. Nos 400 litros de leite, a gente também está perto aí de apenas uma mão de obra. 800 litros de leite, a gente já tem os 10% representa aí R$ 2.880, já dá para bancar 2 pessoas. E aí, se a gente for continuar essa análise, aqui, ó, nos 2.500 litros de leite, a gente já tem renda suficiente para 4 ou até 5 pessoas, dependendo do valor de cada pessoa. E aí eu preferi aqui até trabalhar com 4, que é um volume de leite que acaba sendo necessário um valor de uma mão de obra mais especializada e um pouco mais cara. Ao olhar para isso aqui, o que eu quero passar de mensagem para vocês? Existem 2 caminhos. Ou eu entendo que eu tenho que tirar mais leite para cobrir a mão de obra, o custo com a mão de obra, ou eu tenho que ser mão de obra familiar, ou eu tenho que mandar pessoas embora. O sistema não dá para mim querer tirar 800 litros de leite e ter 4 pessoas. Eu tenho que cuidar do operacional da minha propriedade para conseguir executar todas as tarefas com 2 pessoas dentro do sistema. E aí muita gente vai dizer assim, mas não tem jeito, eu não consigo fazer isso, aqui na minha propriedade não dá. O que a gente precisa entender é que outros países no mundo, como Estados Unidos, como Nova Zelândia, conseguem trabalhar com um resultado, litros por homem dia, muito melhor que o nosso. Eles estão na casa dos 400 a 800 litros por homem dia. Então, eles têm uma eficiência no operacional muito boa. Se tem outros países do mundo conseguindo, faz com que outros países do mundo consigam produzir um leite mais barato. E aí, a disputa com a gente é muito alta. O que a gente tem que fazer para acabar com a importação de leite? Conseguir produzir um produto mais barato. Não é para acabar com a importação de leite. Para acabar com a importação de qualquer coisa, é conseguir produzir o que o outro país consegue produzir a um custo menor. Então, é essa a ideia aqui com vocês. Ensinar vocês a produzirem um leite mais barato. A gente tem que lutar por uma política, por ter apoio da política em relação à cadeia, mas a gente tem que focar. E o que eu posso fazer? Se eu conseguir produzir um leite mais barato, quem compra meu leite vai ter interesse dele e não tem interesse de importar esse leite. Então, essa é a ideia. Vamos focar o nosso planejamento para colocar 400 litros de leite por homem dia. Inclusive, ontem, na nossa live, essa foi uma das perguntas. A pessoa colocou a questão, mas aí, quantas pessoas eu tenho que ter relação no operacional da propriedade? Criar essa meta, 400 litros de leite por mão de obra aí dentro da propriedade. E aí, para conseguir isso, a gente precisa estar com o sistema enxuto, estar com o operacional fácil, construir um sistema de fornecimento de volumoso e concentrado para as vacas simples,
ter a atividade leite concentrada no menor espaço de terra necessário, ter alta produtividade, né? Produtividade litros por hectare ano, otimizar as atividades, ter uma recria num local fácil, ter uma maternidade num local fácil, e aí a gente vai organizando o operacional dessa propriedade para ser possível aí trabalhar com essa produção. E à medida que a gente conseguir essa escala, a gente vai adquirindo maquinários que conseguem também facilitar esse operacional, e aí com menos pessoas a gente consegue operacionalizar a atividade. Então essa é a ideia aqui para a mão de obra. O outro gasto extremamente importante dentro da atividade leite é o custo alimentar. Inclusive é o que tem maior peso dentro do sistema. Gasta-se, a grande maioria aí dos produtores que estão com dificuldade de custo de produção, que tem custo de produção muito alto e está com pouca margem, está na casa dos 55%, 60%, até 70% de comprometimento da renda do leite com o custo alimentar, incluindo aí todo o volumoso e todo o concentrado que essas vacas recebem. Bom, o que a gente quer criar como meta? A gente quer uma meta de que a vaca gaste no máximo 40% da renda do leite dela com alimentação, volumoso e concentrado, e que a recria comprometa aí no máximo 7% com alimentação, também volumoso e concentrado, desde as bezerrinhas em aleitamento até as novilhas. Essa é a nossa meta para construir um sistema saudável. E aí o produtor diz o seguinte: mas será que é possível mesmo eu conseguir ter uma alimentação, fornecer ração para minhas vacas, fazer mineralização de forma adequada e gastar só esse valor em relação à renda do leite? E aí eu construí um exemplo para vocês. Peguei um cenário aqui, uma vaca de 15 litros de leite na silagem de milho. E aí eu construí um cenário do que a gente precisaria de fornecer. Eu fiz uma simulação simples, considerando apenas um alimento energético e um alimento proteico, a nível de exemplo, para facilitar aqui a nossa conversa. É claro que eu sei que em nutrição a gente pode usar 2 tipos de volumoso, mais tipos de alimentos aqui na parte do concentrado, entrar com subprodutos. Eu estou usando o que a gente tem de mais nobre, que é o milho, a soja e uma boa fonte de mineral. Com esse cenário, se eu conseguir fechar a conta dentro da meta dos 40%, utilizando outros subprodutos ou mesclando tipos de volumosos, desde que com qualidade, a gente também vai conseguir esse valor. Bom, então pegando um exemplo, uma silagem de milho a 10 centavos. Aqui está o primeiro ponto estratégico para isso dar certo. Silagem de milho produzido a 10 centavos, significa que ela está custando R$100 a tonelada. Então, qualquer produtor que tiver fora desse cenário do custo de produção de volumoso no que se refere à silagem, dificilmente ele vai bater essa meta dos 40%. Então, a primeira coisa para conseguir bater a meta do custo alimentar é ser eficiente para produzir volumoso. E aí, nessa situação, a gente entrou com o reidratado. Por que eu entrei com o reidratado e não simplesmente com o farelo de milho aqui, o fubá de milho, ou a quirela, dependendo da região que vocês estão? Porque a gente precisa implantar a tecnologia que existe. Implantar a tecnologia do fubá reidratado significa a principal benefício que a gente tem, reduzir custo. Eu consigo ter uma redução, um rendimento nesse fubá de 30% devido à incorporação de água. Então, render 30% significa que eu estou trabalhando com um custo 30% a menos. E é uma tecnologia acessível para o produtor de 50 litros de leite e para o produtor de 2.000 litros de leite. Então, a gente não pode, de forma alguma, deixar de utilizar essa tecnologia, porque é extremamente acessível. E aqui eu fiz uma simulação de comprar o de comprar o milho a R$45 a saca de 60. Por que eu estou colocando o produtor comprando a saca de 60 e comprando o milho grão direto? Porque já que ele vai reidratar e ele tem capacidade de estoque de forma simples, sem ter que investir em silos verticais, sem ter que investir em alta estrutura, eu preciso fazer com que ele compre um volume maior
para ter um preço melhor nessa compra. E aí eu nem coloquei o melhor preço que se consegue na melhor época do ano. Coloquei de forma média, comprar aí a saca de milho a R$45 e reidratar. Ao reidratar eu tenho um rendimento aí de 30%, eu reduzi aqui no meu preço 30% no custo do quilo do reidratado. Bom, a soja eu coloquei ela num preço de cenário de alta para mostrar para vocês, mesmo na oscilação que ocorre na soja, incluindo a análise num preço de alta, e a mesma coisa que foi feita com o mineral, utilizando um mineral de boa qualidade, sem ter que comprar grandes volumes, em escala, de forma estratégica, eu consigo fechar a conta no 40%. E por que eu fiz isso com a soja? Porque eu sei que é difícil para o pequeno produtor conseguir comprar soja em volume devido à incapacidade de estoque, porque a gente não consegue trabalhar com a soja estocada mais do que 90, 120 dias. Bom, então nesse cenário a vaca está recebendo as quantidades necessárias aqui para atender a produção dela de 15 litros de leite, atender a mantença dela. E aí ela tá tendo uma renda do leite de R$18, que é considerando 15 litros de leite a R$1,20, e gastando R$7,27 com a silagem e com os ingredientes da ração, comprometendo 40% da renda do leite com o custo alimentar. Então eu tô mostrando para vocês, é possível, desde que eu seja bom para produzir volumoso, desde que não exista falta de volumoso, que eu possa fornecer a quantidade necessária que minha vaca precise, e desde que eu utilize a tecnologia que existe aí pra gente de reidratar o nosso milho aí em formato de fubá, fazendo o silo. Então, tá exemplificado aqui para vocês para uma vaca de 15 litros de leite na silagem. E aí muita gente pode perguntar, bom, e para uma vaca de produção maior? O que acontece numa vaca de produção maior? Fiz a mesma simulação, considerando os mesmos preços dos insumos, no mesmo cenário. Também simulei apenas utilizando um elemento proteico e um elemento energético. A ideia aqui não é passar uma dieta para vocês de alta precisão. A ideia é mostrar de forma mais simplificada que é possível fechar o custo. A discussão não é se faltam coisas na dieta, uma vaca de 30 litros de leite, eu incluir tamponantes, trabalhar com um mineral de um nível um pouquinho melhor. É mostrar para vocês de forma mais simplificada, usando apenas 2 ingredientes. Por exemplo aqui, se eu colocasse um caroço de algodão, é benefício aqui para uma vaca de 30 litros de leite, mas ia complicar a análise e o comparativo ia ficar ruim. Bom, então nesse exemplo simples, de usar um elemento energético, um elemento proteico, uma boa fonte de mineral, a gente conseguiu fechar o custo alimentar comprometendo 39% da renda do leite. Um custo de R$14,17 de alimentação para essa vaca de 30 litros, uma renda do leite de R$36, 39%. Os R$14 representa 39% da renda do meu leite. Ou seja, eu mostrei mais um cenário numa vaca de maior produção que é possível fechar o custo alimentar da vaca comprometendo os 40%. E aí, voltando nos pontos estratégicos, conseguir produzir volumoso de qualidade e a baixo custo, introduzir a tecnologia do reidratado e associado a isso eu preciso de ter manejo no meu rebanho, eu preciso fazer divisão de lote, eu preciso ter um técnico que me auxilie nessa formulação de dieta e não simplesmente ir no mercado e querer comprar a ração comercial pronta, de forma que com os ingredientes eu consigo trabalhar com um custo menor, consigo introduzir o fubá reidratado, porque eu vou comprar milho em volume, e eu não me fecho a um tipo apenas de ração. Uma ração, por exemplo, 24%, que às vezes para uma vaca iria atender, para outro grupo de vacas não vai atender, para um tipo de volumoso encaixa bem, para outro tipo de volumoso não encaixa. Então aqui a gente possibilita trabalhar com os ingredientes e que o técnico junto de você faça essa formulação de acordo com a vaca e com o volumoso que você estiver trabalhando. Então esse manejo, em especial a divisão de lote, é fundamental para a simulação que eu fiz para uma vaca dê certo para o rebanho.
Imagina a situação, você aqui com a vaca de 30 litros, comendo essa quantidade aqui de ração. Você pega as vacas de 20 litros e elas comem junta e você fornece a mesma quantidade de ração, o resultado econômico do gasto alimentar das suas vacas não vai fechar no 40%. Então, divisão de lote é fundamental para isso realmente funcionar. E aí, eu também coloquei um exemplo para vocês de que como que eu vou conseguir ter uma silagem a 10 centavos. Uma silagem dessa qualidade aqui que a gente está vendo na imagem. Folhas verde intensa, caule grosso, é uma silagem com um potencial de produzir, uma área de lavoura com potencial de produzir alta quantidade de grão, então vai ser uma silagem com alta quantidade de amido. O investimento por hectare aqui, R$5.000. E aí quando a gente faz uma programação de adubação, de utilizar uma semente de qualidade, do manejo para o produtor gastar R$5.000, a grande maioria acha um valor muito alto para se investir por hectare. E aí ele acaba, muitas vezes, economizando no adubo, economizando na qualidade da semente. E aí, quando ele faz isso, ele gasta menos aqui e, associado a isso, ele produz menos. E a tendência é o custo do quilo da matéria natural ficar mais alto. E o principal problema, ele não ter quantidade de silagem suficiente para todo o rebanho. Porque se ele estava programado de plantar 1 hectare e ele precisa de 50 toneladas, e ele só consegue produzir, por exemplo, 25 toneladas, o que vai acontecer? Faltar comida nessa fazenda. E aí, no final do período da seca que ele está tratando dessas vacas no coxo, ele acaba ou tendo que comprar comida, ou regrar essa comida e as vacas emagrecem, deixam de dar cio, não emprenham, no ano seguinte o leite desse produtor cai. É isso que a gente precisa entender. Para mim conseguir ter um custo alimentar comprometendo 40% da renda do leite, a minha vaca precisa ter volumoso, sem eu ter que economizar esse volumoso de qualidade na boca. E para isso eu preciso investir para ter alta produtividade e baixo custo. Quando eu gasto muito e produzo muito, o meu custo é baixo por tonelada produzida e não vai existir déficit volumoso. Essa é a ideia. E aí eu mostrei para vocês também o mesmo cenário de uma vaca de 15 litros de leite num outro cenário de comida agora. Colocando essa vaca num piquete intensivo, rotacionado. Foi feita a mesma simulação, o mesmo preço em relação aos ingredientes da ração, só que aqui agora nós estamos trabalhando com um piquete. E olha que é um piquete que eu tenho alto investimento nele, ele custa R$60 a tonelada, 6 centavos o quilo da matéria natural. Vou apresentar para vocês em seguida o que significa um piquete custar 6 centavos o quilo da matéria natural. Nesse cenário, eu forneci a quantidade de ingredientes necessários para essa vaca produzir aí 15 litros de leite com uma ração de qualidade, pensando aqui em colocar a proteína verdadeira para essa vaca e não apenas a proteína do piquete. E aí eu consegui fechar o custo alimentar a 34%. Da renda do leite. Ou seja, é possível fechar o custo alimentar. Para mim conseguir isso aqui com o rebanho, o que eu tenho que fazer? Construir os piquetes apenas para as vacas que merecem estar dentro do sistema. Eu não posso sair fazendo um piquete intensivo para todas as minhas vacas, porque as vacas de 15 litros de leite justifica lá comer esse tipo de alimento. Agora, se eu tenho vaca aí de 10, de 8, de 5 litros, esse alimento não vai ser o ideal. Então, esse exemplo que eu estou dando aqui é para uma vaca. O que precisa para o custo alimentar de todo o meu rebanho estar no máximo até 40%, de todo o rebanho de vaca está no máximo até 40% da renda do leite? Escolher o alimento certo para cada um dos meus grupos de vacas. E aqui para as vacas de 15 litros de leite, fecha bem bacana elas comerem aqui no piquete intensivo. E o que eu preciso ter para construir um piquete nesse nível? Ter manejo, seguir a regra de construção do piquete. Eu tenho que ter vacas saindo do piquete e sobrando resíduo.
eu tenho que ter vaca entrando no próximo piquete de alta qualidade. Vamos ver a próxima imagem, no qual a gente tem as vacas dentro de um sistema com um piquete de folha larga, verde intenso, com alta produção, com alta qualidade nutricional desse alimento. Aí a gente consegue fazer a vaca produzir, complementando com a ração e comprometer 40% da renda do leite para nutrir essa vaca. Aqui foi investido R$ 4.500 para usar 150 dias, com uma lotação média de 10 vacas nesses 5 meses, e aí o quilo desse pasto custa 6 centavos. Só que para conseguir esses 6 centavos, eu tenho que gastar aqui em cima R$ 4.500 para conseguir esse resultado. Então eu faço um investimento para colher ele na frente, ter a comida necessária, complementar com a ração e conseguir fechar o custo. E aí pode ter muito produtor se perguntando assim, bom, mas eu nem ração para vaca dou. Eu solto a minha vaca na larga e seja o que Deus quiser, né? A vaca, o que ela conseguir produzir lá, ela produz. Quando a gente está nesse sistema mais extrativista, a capacidade nossa de ter escala, produzir um volume maior de leite, para cobrir, por exemplo, ter uma mão de obra para auxiliar no processo, para conseguir, ou às vezes não ter a mão de obra, conseguir segurar a família dentro do sistema e ter renda para mais pessoas da família, para isso é necessário ter mais leite. Nesse sistema extrativista, é muito difícil a gente sair dos 50, dos 100, dos 150, dos 200 litros de leite. A gente fica agarrado naquele volume porque a gente depende de uma área muito grande para conseguir produzir e a gente depende de um número muito grande de animais para conseguir produzir. Porque cada animal acaba produzindo muito pouco leite naquele sistema que a gente está oferecendo para eles. Com um pasto de má qualidade, sem o fornecimento de ração, com a mineralização mal feita. E aí a gente acaba limitando essa capacidade de crescimento no sistema. Bom, e aí, o que eu fiz para vocês até aqui? Um resumo de o que eu gasto com mão de obra, o que eu gasto com alimentação. Isso é o grosso da despesa em uma propriedade leiteira. Agora, eu vou fracionar para vocês todos os custos. Então, a gente fez aqui, ó, mão de obra, a gente quer ter como meta comprometer 10%. A alimentação, a gente quer ter como meta comprometer 47%. E aqui 2 pontos extremamente importantes. Além de tudo que a gente discutiu na alimentação, para mim conseguir gastar 40% com vaca e 7% com recria, se eu tiver uma recria extremamente inchada, eu não vou conseguir gastar só 7% com a recria. Se eu tiver de forma desproporcional o rebanho que paga a conta, que é as vacas em lactação, em relação ao restante do rebanho, eu posso estar usando fubá reidratado, produzindo uma silagem a 10 centavos, produzindo um piquete de altíssima qualidade e a um custo baixo, que eu não vou fechar essa conta, porque eu vou ter poucos animais produzindo leite para um rebanho muito grande para sustentar. Então, associado a tudo que a gente conversou, estruturação de rebanho é extremamente importante. E aí, o ideal é a gente trabalhar com próximo de 80% das nossas vacas em lactação, significa que a gente está tendo bem perto aí de um intervalo de parto de 12 meses, e com ajuste alimentar, nutrição bem feita, mineralização bem feita, sanidade, conforto para essas vacas, é possível conseguir esse resultado. E o ideal é a gente ter uma relação aí de vacas e recria no rebanho entre próximo de 70% vaca, 30% recria, para a gente conseguir fechar a meta de gastar apenas 7% com a alimentação da recria. Pode até ser um assunto para uma próxima live nossa, discutir o custo da recria dentro do sistema de produção e quantos animais cada sistema aguenta recriar. Quem quiser dar opinião sobre esse assunto aí, de repente, numa próxima live a gente pode discutir isso. Bom, considerando os outros custos, aqui está o grosso do cenário, e aqui eu fiz um fracionamento
criando para vocês uma meta de gasto com sanidade e reprodução, próximo dos 3,5%. E em relação à sanidade, é extremamente importante vocês focarem em investir em prevenção. Façam um bom calendário sanitário, invistam em nutrição do rebanho, invistam em aplicação de vermífugo nos animais, para que assim a gente tenha um rebanho saudável e evite a doença. Associado a essa sanidade, investir em qualidade aqui na parte da ordenha, fazer a manutenção da sua máquina, utilizar de forma adequada o material de limpeza, fazer pré e pós-GIP na sua vaca, significa prevenir a ocorrência de mastite, significa prevenir o gasto com o medicamento curativo. Tudo que eu fizer para evitar a doença é um investimento bem-vindo na propriedade. Então, aqui nós estamos gastando 3,5% com sanidade e reprodução, 2,5% com ordenha, energia e combustível 3,5%, manutenções 0,5% e assistência técnica 3%. Isso tudo aqui em relação à renda do seu leite. E aí, a gente fez com que a renda do leite, desconsiderando as outras rendas de uma propriedade leiteira, como, por exemplo, venda de animais ou alguma outra coisa que ocorra venda dentro dessa fazenda, a gente focou para criar uma meta de forma que o leite dê conta de cobrir o custo de produção e ele seja no máximo 70% do leite para pagar as contas e 30% do leite como sobra em relação ao custo operacional efetivo e a parte operacional para produzir o leite. E aí, o que significa esses percentuais aqui em diferentes cenários de produção? Eu exemplifiquei aqui para vocês, uma propriedade de 200 litros de leite, gastar 3,5% com sanidade e reprodução significa por mês gastar R$250. Numa propriedade de 500 litros de leite, significa gastar R$630. E olha só para vocês verem uma coisa interessante. Uma propriedade de 200 e uma propriedade de 500, é possível tirar esses dois volumes de leite com o mesmo número de vacas. Depende da média da vaca que a gente está trabalhando. E aí, isso mostra para gente que quando a gente investe em melhora da produtividade, e eu não estou querendo dizer que é para todos os produtores ter vacas de alta produção. É para o produtor querer melhorar a sua produtividade. Exemplo, um produtor que tem média de 8 litros, querer ir para 12 não é nenhum absurdo. E quando ele faz isso, ele com o mesmo número de vacas aumenta a renda do leite. E o gasto com sanidade e reprodução é por vaca. O gasto com ordenha também é por vaca. Então fica muito mais fácil eu dar conta de fazer isso aqui bem feito quando eu tenho mais leite com um rebanho mais enxuto. Então, pensar também na produtividade, na melhora da produtividade da vaca é extremamente importante para a gente buscar aí esse resultado dentro do processo. E aqui vocês podem utilizar essa tabela para, a partir dessa meta percentual, fazer a conta dentro da propriedade de vocês, dentro do cenário de leite que vocês estão e criar uma meta para gasto com cada um desses itens, monitorar isso no mês a mês e tomar a decisão quando esse resultado não está sendo atingido. E muita atenção quando o gasto está muito abaixo. Por exemplo, ordenha. Vamos pegar uma propriedade que, em vez de comprometer de 2,5% a 3%, dependendo do cenário, ela gasta 0,5% com material de ordenha. Qual que é o risco que ela corre? Subir muito gasto com medicamento curativo. E aí, em vez de ela gastar 3,5% aqui, esse gasto ir para 10%, por causa de uma alta incidência de mastite, por exemplo. Então, muitas vezes, gastar menos pode ser um problema. E aí é importante ter alerta em relação a isso aí. Bom, então essa é a ideia da discussão com vocês, de conseguir passar um resumo focando aí nos dois principais custos do sistema de leite, mão de obra e custo alimentar. Detalhar para vocês metas em relação às outras despesas que existem na propriedade e abrir a cabeça de vocês para criar uma meta e monitorar o custo de produção.
anotar todo mês, separado, cada coisa que vocês gastam, para a partir desse gasto, vocês tomarem uma decisão aonde está o problema e correr atrás da solução do problema. E aí, eu queria que vocês contassem com a Companhia do Leite para auxiliar vocês nisso aí. Façam contato com a gente para quem tiver interesse em assistência técnica, para que a nossa equipe, junto de vocês, junto da informação que vocês passarem para a gente, auxiliar na tomada de decisão junto com esses números, a fazer a ginástica aí com a calculadora e com a caneta junto com vocês. E para quem tiver dúvidas sobre o tema, ao assistir o vídeo, deixe a pergunta para a gente, que vamos estar disponíveis para auxiliar e tentar respondê-los. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.